Julho de 1930, uma revolução transforma o Brasil. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo revolucionário é o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Getúlio Vargas passa a governar através de decretos-leis. Ele limita o poder dos estados. Os governadores que haviam sido eleitos pelo voto direto são substituídos por interventores nomeados diretamente por Vargas. O Executivo Federal se torna todo-poderoso. Uma ditadura se instala no país. Diferentemente do que acontecia na República Velha, o Estado que se implanta a partir de 1930 é mais intervencionista, mais centralizador. A integração nacional é maior, mas a autonomia dos estados é menor. As tradicionais oligarquias rurais continuam fortes, mas o seu poder diminui dia a dia. A economia continua voltada basicamente para a agricultura. A diferença é que agora passa a existir uma preocupação crescente em acelerar a industrialização do país. O papel das Forças Armadas é redimensionado, principalmente no caso do Exército. Além de garantir a ordem interna, as Forças Armadas passam a ser suporte para a criação de uma indústria de base nacional. A gente sabe que na República Velha, a questão social era considerada um caso de polícia. Mas depois da Revolução de 30, o social passou a ser considerado uma questão de política. A importância da classe operária começava a ser reconhecida. O governo, então, adotou uma legislação trabalhista que atendia a antigas reivindicações dos trabalhadores. Só que, em compensação, começou a meter o bedelho na atividade sindical. Os sindicatos ficavam vinculados diretamente ao Ministério do Trabalho. Foi adotado o princípio da unicidade sindical. Quer dizer, legalmente, só poderia haver um único sindicato por categoria profissional. Mesmo a sindicalização não sendo obrigatória, o movimento operário acabou se enquadrando no sistema. No início, a resistência ao enquadramento sindical foi muito forte. Houve protestos e, consequentemente, muitas prisões. Mas, aos poucos, os trabalhadores foram cedendo. Além da repressão do governo, havia também a pressão das próprias bases operárias. E isso acontecia por um motivo muito simples. Só os trabalhadores que fossem oficialmente sindicalizados é que poderiam gozar dos benefícios sociais criados depois de 1930, como férias, regulamentação do horário de trabalho, regulamentação do trabalho do menor, criação dos institutos de aposentadoria e pensão e possibilidade de lutar por direitos perante as juntas de conciliação e julgamento. Mas, de um jeito ou de outro, o governo Vargas conseguiu se entender com os trabalhadores. O problema foi se entender com setores mais liberais que tinham sido aliados de Vargas na Revolução de 30. Ao mesmo tempo em que o governo tomava medidas centralizadoras e autoritárias, os setores liberais começaram a fazer oposição ao regime. Em julho de 1932, o estado de São Paulo pegou em armas para enfrentar o governo. A luta durou 3 meses. São Paulo foi derrotado militarmente, mas conseguiu alguns ganhos políticos importantes. O processo de constitucionalização do país se acelerou. E em maio de 1933 foram realizadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada com a finalidade de elaborar uma nova Constituição para o país e eleger um presidente da República. Em julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República, com a maioria dos votos dos deputados constituintes. Com o encerramento dos trabalhos, a Assembleia Nacional Constituinte foi transformada em Congresso Ordinário. As eleições diretas para a presidência da República estavam marcadas para 3 de janeiro de 1938. Vargas não podia ser candidato. Para modificar a Constituição, era necessário o apoio de 2/3 do Congresso. No seu primeiro discurso como presidente constitucional, Getúlio Vargas não escondeu a sua insatisfação com a nova Constituição. Ele disse privadamente: "Eu serei o primeiro revisor desta Constituição." A Constituição de 1934 era uma Constituição liberal e teve uma vida curta. Com o fim da Primeira Guerra, ideias autoritárias, ideias totalitárias proliferaram em todo o mundo. A democracia liberal entrou em crise. No Brasil, com o fim do regime ditatorial e a implantação de um regime constitucional, o processo político se radicalizou. A vida sindical foi reativada. As greves aconteciam por todas as partes. 2 importantes movimentos mobilizaram as classes médias. De um lado, a AIB,
Ação Integralista Brasileira. Esse movimento político, dirigido por Plínio Salgado, foi criado em 1932 e tinha um caráter profundamente nacionalista e antiliberal. O lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Outro movimento que ia na direção oposta aos integralistas era a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento, criado em 1935, era inspirado na proposta das frentes populares da Europa. O seu objetivo era deter o avanço do fascismo e do nazismo em escala mundial. A ANL era composta por socialistas, comunistas, católicos e liberais. O movimento combatia o governo Vargas e se propunha a defender os interesses ameaçados das classes populares através da luta contra o imperialismo e o latifúndio. Tendo como presidente de honra o líder comunista Luiz Carlos Prestes, a ANL conseguiu rapidamente mais de 100 mil filiados. Como resposta às mobilizações populares, o governo preparou uma série de medidas repressivas, entre elas a Lei de Segurança Nacional. Julho de 1935. A Aliança Nacional Libertadora é colocada na ilegalidade. A partir daí, a proposta do Partido Comunista de derrubar o governo Vargas através de uma insurreição armada começa a ganhar força. A proposta ganha a adesão de alguns militares remanescentes do tenentismo. Em novembro de 1935, estoura uma revolta liderada pelos comunistas. A rebelião fica restrita às cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, e é rapidamente vencida. Mesmo assim, deixa graves consequências para o país. O comunismo passa a ser considerado o inimigo número 1 do governo. Milhares de pessoas são presas em todo o país. O Congresso passa a aprovar todas as medidas repressivas solicitadas pelo Executivo. Pouco a pouco, o Legislativo vai recuando e cedendo espaço para o fortalecimento de Vargas. Em setembro de 1936, é criado o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal passa a julgar os crimes das pessoas acusadas de envolvimento com o levante comunista. Entre essas pessoas está Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal. Vargas se aproveitou do chamado fantasma do comunismo. Ele fez a coisa parecer maior do que era. Consolidou sua aliança com os militares, com a igreja, com os empresários e com os integralistas. Vargas também interveio nos estados que demonstraram maiores resistências e afastou diversos oficiais legalistas dos cargos de chefia. Em 1937, Vargas deu seu golpe de misericórdia, se aproveitando mais uma vez da suposta ameaça comunista. Um documento sobre uma nova revolta comunista que explodiria em breve no país foi apresentado à nação. Esse documento, que ficou conhecido como Plano Cohen, tinha sido forjado pelo próprio governo. No dia 10 de novembro de 1937, tropas militares cercaram o Congresso e Vargas apresentou ao país uma nova Constituição. Através de um golpe de Vargas, começava o Estado Novo. O Estado Novo começou em novembro de 1937 com um golpe liderado por Getúlio Vargas e com o apoio das Forças Armadas. Depois desse golpe, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais foram fechadas. Os governadores ou foram substituídos por interventores ou se transformaram em interventores nomeados diretamente por Vargas. Uma nova Constituição foi imposta ao país. Vargas definiu o golpe como a única atitude possível diante da situação em que se encontrava o país. Uma das chamadas ameaças ao país, segundo Getúlio Vargas e seus aliados, era o comunismo. Mas o problema de Getúlio não era lutar apenas contra os comunistas, mas também contra a própria Constituição do país. Getúlio achava que a Constituição de 1934 era liberal demais e que o Congresso não representava a maioria da população. Segundo Getúlio, a democracia não era um bom negócio para o país. Pois é, só que no Estado Novo, quem discordava do governo também estava sendo contrário ao desenvolvimento do país. Tanto é que a centralização do poder foi acompanhada pela censura aos meios de comunicação. A censura aos meios de comunicação se encarregou de silenciar as manifestações de descontentamento. Ao mesmo tempo, um forte esquema de repressão foi empregado para neutralizar a oposição. A repressão política não atingiu apenas os comunistas. Quem fosse contra o regime estava condenado à perseguição, mesmo sendo liberal. O Estado Novo também foi responsável pelo fim do poder legislativo, ou seja, quem fazia as leis e criava as políticas para o país era o executivo.
Getúlio Vargas governava por decretos-leis, ou seja, todos os decretos presidenciais passavam a valer automaticamente como lei. É claro que Getúlio Vargas não fazia tudo isso sozinho. Vargas era assessorado por uma série de conselhos e órgãos técnicos. Todos esses conselhos e órgãos foram criados durante o Estado Novo. Alguns deles foram o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho de Águas e Energia e a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional. E a gente também não deve deixar de colocar que os militares tiveram um papel importantíssimo nisso tudo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades estratégicas que garantissem a sua soberania. Para entender melhor o que isso significava na prática, vamos pegar dois exemplos. Por exemplo, a indústria de base, isso é, siderúrgicas, que produzem o aço, e os suprimentos de recursos energéticos, como é o caso do petróleo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades como essas para garantir o seu desenvolvimento econômico. Agora eu entendi direito, Vicente. De uma certa forma, o Estado Novo controlava todo o desenvolvimento econômico, certo? Exatamente. E centralizava toda a política também. Mais do que isso, nessa época havia uma centralização administrativa, Gil. Agora, por que ele precisava controlar todas essas coisas, hein? Olha, pelo que eu li a respeito, o governo achava que a centralização administrativa era a única maneira de aumentar a eficiência do Estado e acabar com a influência das oligarquias regionais. Mas o que é oligarquia mesmo? Oligarquia é o governo de poucos, isto é, um governo que representa apenas os interesses de um pequeno grupo de pessoas. O Estado Novo tinha como um de seus objetivos combater os pequenos grupos regionais em favor dos interesses de toda a nação. Uma das medidas que o governo tomou nesse sentido ainda existe hoje. O governo do Estado Novo criou os concursos para cargos públicos. Além de acabar com o favorecimento a parentes, amigos e correligionários políticos, os concursos visavam recrutar pessoas tecnicamente capazes para o exercício de cargos públicos. Quer dizer, então, que essa história de fazer concursos para virar funcionário público começou nos tempos do Estado Novo. Pois é, rapaz, que engraçado. Agora só me pergunta uma coisa, será que adiantou? Porque, será que o Estado Novo conseguiu, com essa atitude, acabar com o favorecimento de aliados, de amigos, de parentes? É claro que não. Apesar das importantes mudanças que foram feitas, apesar do fato do país ter se modernizado durante o período do Estado Novo, o governo Vargas era um governo autoritário e de características fortemente tradicionais. O próprio Getúlio vinha da oligarquia gaúcha e o seu governo representava o interesse de grupos restritos, sem dúvida alguma. Mas nem por isso, Getúlio Vargas deixou de ser popular e acabou se afirmando como um poderoso líder político. Pouco a pouco, Getúlio foi construindo uma imagem de sintonia entre o governo e as classes populares. A educação e a propaganda ocuparam um papel importante na construção dessa imagem. Através da educação, o governo de Getúlio Vargas foi difundindo valores e noções comuns a toda a nação. A propaganda foi outro importante instrumento de construção da nacionalidade. Ela ficou a cargo do poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. A presença do DIP era constante em todos os meios de comunicação, no cinema, na literatura, no rádio, na imprensa e até no teatro. A máquina de propaganda do Estado Novo foi, de fato, empregada para impor a figura de Vargas como grande líder, benfeitor e condutor dos destinos da nação. Vargas passou a ser identificado com o próprio Estado. A propaganda também ajudou a criar a imagem de um Getúlio Vargas, pai dos pobres. Mas por trás desse apelido existe uma história que vai muito além da propaganda. A história dos direitos trabalhistas. Você saberia explicar pra gente mais ou menos o que é a CLT? A CLT é uma lei que foi censurada pelo, se não me engano, por Getúlio Vargas, é a consolidação das leis do trabalho, né? Que ela diz os direitos e os deveres do trabalhador. A Justiça do Trabalho, o salário mínimo, o imposto sindical e a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, foram criados na época do Estado Novo. É claro que quase todas essas medidas traziam benefícios para os trabalhadores. Só que, por outro lado, o mesmo governo que garantia esses benefícios não dava aos trabalhadores o direito de fazer greve. Os sindicatos nada podiam fazer contra o governo. Até mesmo o lockout, a greve patronal, era proibido. Bem,
Mas você não vai pensar que as leis trabalhistas do Estado Novo foram criadas para iludir os trabalhadores e manter a repressão política. O governo, sem dúvida, garantia a aplicação desses direitos. Tanto assim que alguns setores empresariais não ficaram nada contentes com essa história. E é claro também que o Estado Novo não fez a legislação trabalhista para agradar os trabalhadores. Essas leis faziam parte de um projeto de industrialização do país. O governo do Estado Novo fez um investimento pesado para criar uma indústria de base nacional. A Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 1941, é o maior exemplo de que isso é verdade. Um ano depois, o governo criou o Senai, que, como a gente sabe, tem o objetivo de formar mão de obra especializada para a indústria. Sem as leis trabalhistas, o projeto de industrialização do país não seria possível. Agora, tem um detalhe importante que ajuda a gente a ver como essa história de pai dos pobres tem que ser vista com muito cuidado. Alguns direitos criados e garantidos pelo Estado Novo não chegaram até os trabalhadores do campo. Por quê? As oligarquias rurais, quer dizer, os donos de terras, continuaram com o mesmo poder de sempre. As leis trabalhistas não valiam para os camponeses, que continuaram pobres e, como se diz por aí, sem pai nem mãe. Naquele prédio ali fica a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Na época do Estado Novo, o apoio de entidades como a Fiesp foi fundamental para o governo pôr em prática o seu plano de intervenção e direcionamento da produção industrial no Brasil. A Fiesp apoiava o controle estatal sobre a política econômica do país. Ela protegia as indústrias existentes e incentivava as novas iniciativas. Se as classes empresariais participavam diretamente da definição político-econômica do país, qual a posição das classes trabalhadoras? Afinal de contas, o governo precisava também deste apoio. Um dos recursos que o governo utilizou para atrair as classes trabalhadoras para o seu lado foi a ideologia do trabalhismo. Criar uma imagem positiva do trabalhador era uma meta importante do Estado Novo. Com isso, o governo pretendia também disciplinar a relação entre empregadores e operários e diminuir o conflito entre o capital e o trabalho. Durante o Estado Novo, foi aprovada uma série de leis trabalhistas. Essas leis iriam organizar as relações entre capital e trabalho no Brasil durante muitos anos. Entre essas leis, destaca-se aquela que aboliu a pluralidade sindical. Quer dizer que o Estado só reconhecia a existência legal de um único sindicato por profissão. Foi instituído ainda o imposto sindical, que era obrigatório e descontado diretamente do salário dos trabalhadores. O dinheiro ia para o Ministério do Trabalho, que depois repassava para os sindicatos. Controlados pelo Estado, os sindicatos perderam a sua força política e reivindicatória. Eles passaram a funcionar como associações recreativas e assistencialistas. A relação entre o trabalhador e o seu sindicato passou a ter o Estado como intermediário. Bom, Vicente, em outras palavras, essas leis serviram só para colocar os sindicatos na mão do governo. Não, e tem outra, viu? Esse imposto sindical deu uma falsa imagem de representatividade do sindicato, entendeu? Peraí, mas explica melhor isso. Explica melhor. O imposto sindical era obrigatório, Gil. Ele era descontado direto do salário. Então o que acontecia? Os sindicatos eles tinham sócios e dinheiro sem que o trabalhador precisasse realmente participar do sindicato. Então é por isso que tinha aquela história da pessoa ir no sindicato só para usar o dentista, o médico, o clube. Exatamente. Agora falar de salário que é bom nada. Aliás, por falar em salário, sabia que foi o Estado Novo que criou o salário mínimo? Olha aqui, ó. A primeira lei do salário mínimo é de 1940, Gil. Vem cá, e o que o salário mínimo daquela época podia comprar? Olha, pelo que eu sei, o salário mínimo devia dar conta do seguinte: das despesas de alimentação, vestuário, habitação, higiene e transporte do trabalhador. E tem mais, hein? A CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, também foi criada no Estado Novo. As leis trabalhistas instituídas durante esse período de intervenção estatal na economia, o que fizeram? Garantiram para o governo do Getúlio o controle do movimento sindical. Durante essa passagem de uma economia agroexportadora, quer dizer, que exportava produtos agrícolas, para uma economia urbano-industrial, que estava centralizada nas cidades, nas indústrias, entendeu? Como a gente já sabe, um dos motivos da substituição de importações no Brasil foi a desaceleração da economia mundial. No entanto, depois de um período de crise internacional, os Estados Unidos, de um lado, e a Alemanha, do outro, começaram a disputar os mercados latino-americanos. Isso porque eles consideravam os países da América Latina excelentes fornecedores de matéria-prima e compradores de produtos manufaturados. Agora, Estados Unidos ou Alemanha? Essa era a questão.
E como o Brasil estava querendo se industrializar, fez acordos comerciais com os dois países. E com um detalhe. O Brasil incluía nos acordos a reivindicação de recursos necessários para o seu desenvolvimento econômico. Por exemplo, o financiamento de uma grande usina siderúrgica, porque a autonomia na produção de aço era fundamental para a industrialização. Para os Estados Unidos, não interessava que o Brasil se industrializasse. Mas, como não queria que o Brasil estreitasse suas relações com a Alemanha, o governo norte-americano garantiu os empréstimos para a construção da usina de Volta Redonda. Parecia que tudo ia muito bem para Getúlio, mas o mundo estava longe de ser um lugar tranquilo. Em setembro de 1939, um novo conflito estoura na Europa. Guerra. Dezembro de 1941. Os Estados Unidos declaram guerra aos países do eixo. Os países do eixo são a Alemanha, Itália e o Japão. Estamos na Segunda Guerra Mundial. A guerra põe um fim no poder de barganha de Getúlio Vargas nos acordos com a Alemanha e Estados Unidos. Agora é preciso escolher o lado em que o país vai ficar. Em janeiro de 1942, o governo brasileiro rompe relações diplomáticas com a Alemanha e a Itália. O Brasil sofre as consequências dessa decisão. Entre junho e agosto de 1942, cerca de 10 navios brasileiros são torpedeados por submarinos alemães. No dia 22 de agosto de 1942, o Brasil entra oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Abril de 1943, é criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Junho de 1944, parte para a Itália o primeiro contingente de soldados brasileiros. Nossos pracinhas lutam ao lado das forças norte-americanas contra posições alemãs em território italiano. Os brasileiros vencem em Monte Castelo, em Castelnuovo e Montese. Mais de 400 soldados morrem nos confrontos contra as tropas inimigas e contra os rigores do inverno europeu. É realmente estranho, né? Um presidente declara guerra contra dois ditadores na Europa, enquanto o povo no seu país também vive num regime autoritário. É ou não é? Realmente, esse foi um dilema que acabou dando muita dor de cabeça ao Getúlio. Tanto é que logo começaram as manifestações populares pelo fim do Estado Novo. Vargas tentou melhorar a situação com medidas liberais. Convocou eleições presidenciais e legislativas e aliciou os presos políticos. Partidos políticos começaram a se organizar para as eleições. Foi nesse momento que surgiu o movimento queremista. O nome vem da palavra de ordem Queremos Getúlio. Os queremistas saíram às ruas para defender a permanência de Getúlio Vargas no poder. Eles tinham o apoio das massas populares ligadas ao trabalhismo e dos comunistas anistiados. As elites conservadoras que ainda apoiavam Vargas não gostaram nada dessa aproximação do presidente com os comunistas e começaram a desconfiar que Vargas ia passar para o outro lado e dar um novo golpe para se manter no poder. Bem, o golpe veio mesmo, só que dessa vez contra o próprio Getúlio, que foi destituído em 29 de outubro de 1945. Ele foi a figura mais importante do Brasil no século XX. Mais do que isso, talvez tenha sido a figura mais importante do Brasil em todos os tempos. Getúlio Dornelles Vargas deixou o país mais dinâmico e mais moderno. Foi presidente durante 20 anos e mandou na política nacional por um quarto de século. Vargas tomou o poder através de um golpe militar que passou a história com o nome de Revolução de 30. Um movimento que acabou com a República Velha e deu início a um surto de industrialização sem precedentes. Getúlio também criou as leis trabalhistas e investiu em educação e saúde mais do que qualquer presidente antes dele. Mas em 1937, deflagrou outro golpe, o chamado Estado Novo, que fez o Brasil afundar na repressão, na censura, na tortura e no arbítrio. Vargas acabou deposto em 1946. 4 anos depois, retornou ao poder nos braços do povo. Pressionado por inimigos à sua direita, suicidou-se em 1954. Saiu da vida para entrar na história. A trajetória de Getúlio Vargas comprova que a história não é feita por mocinhos ou bandidos, mas por gente de carne e osso. Aqueles que são heróis para alguns podem muito bem ser vilões para outros. Tudo depende do ponto de vista. Afinal, além de ser feita por pessoas, a história é escrita por elas. Por isso, está cheia de acertos e de erros também. Fique ligado.